Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor Benedito Ferreira, boa tarde, meu pastor. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que nos dá o prazer da sua audiência no programa O Missionário. É verdade, nessa tarde o programa O Missionário está especial. Como sempre falamos, o programa O Missionário, um programa feito com muito amor, com muito carinho para você e sua família. E nessa tarde, meu pastor, vamos dar sequência nessa série maravilhosa, o nascimento da igreja, meu pastor. É verdade, Edilson, estamos aí nessa série, hoje é o terceiro programa. É verdade. Terceiro programa, né? Hoje, dia 17 É verdade. de maio, então vamos sim, prosseguindo aí com assuntos concernentes aos primórdios da nossa história, essa é a grande verdade. É verdade, pastor, já queremos agradecer a todos vocês que têm encaminhado as suas mensagens aqui para o programa O Missionário. Continue conosco, o programa desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Pastor, falamos agora na abertura que o programa O Missionário é o programa da família. E dia 15, pastor, antes de ontem, quinta-feira, foi o Dia Internacional da Família. E como o programa O Missionário é o programa da família, a gente quer deixar aqui o nosso abraço, né, meu pastor, todo especial às nossas famílias abaetetubenses, paraenses, as famílias brasileiras que sempre nos acompanham, meu pastor, aqui no programa O Missionário. É verdade, Edilson. Inclusive na Bíblia, a família é o primeiro segmento social a surgir, né? Amém. Ela é até mesmo anterior à própria igreja. Então, família é algo maravilhoso, algo fantástico. É onde nós crescemos, é onde nós somos ensinados, ministrados. Viver em família é o que de melhor, segundo Salomão em Eclesiastes, ele diz que viver bem em família é o suprassumo de tudo, é o que de melhor o homem pode viver aqui nesse mundo, né? Então, parabéns a você e a toda a sua família, que Deus abençoe, que Deus coloque a mão poderosamente, abençoando a todas as famílias abaetetubenses e até mesmo aí as famílias também que assistem ao programa missionário dentro e fora do Pará, né, Deus? É verdade, meu pastor. Então, vocês que nos acompanham, recebam aqui o nosso abraço da família O Missionário. O programa O Missionário, como falamos, é o programa da família. A gente agradece as vossas audiências. Muito obrigado por nos acompanhar sempre aqui no programa O Missionário. É isso, né, pastor? Verdade. Como diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 8, que a boa mão do Senhor continue abençoando o seu lar, sua casa, sua caminhada, em nome de Jesus. Pastor, essa série do nascimento da igreja, queremos agradecer aqui as mensagens que estão chegando. E mestre, nessa tarde, o senhor está preparado aí, né, meu pastor? Tem umas perguntas aqui, que louvado seja Deus. A gente quer agradecer, né, pastor, todas as mensagens que foram nos enviadas. Inclusive hoje não contamos com a presença do nosso mestre, pastor João. É verdade, bem lembrado. É verdade, o pastor João teve um compromisso, né? Teve hoje um compromisso mestre particular, né? Ele foi ao médico, nosso pastor foi fazer um check-up e a gente, com certeza, no próximo programa, mestre, ele vai estar aqui conosco, se Deus quiser. Queirando Deus. Pastor João Ferreira, nosso mestre, como lembrou, nosso pastor Bené, a gente manda um abraço ao pastor João e toda a sua família. Pastor, diretor falando que está aparecendo no rodapé do nosso televisor o nosso número do WhatsApp, que você pode participar enviando as suas mensagens, suas perguntas, e o nosso pastor vai responder nesta tarde em nome de Jesus. Pastor, já tem aqui a primeira pergunta, feita pela nossa irmã Maria das Graças. Que bênção! A irmã, ela enviou a seguinte pergunta, pastor: Paulo de Tarso era ou não um legítimo apóstolo? Olha, mestre, boa pergunta. Boa pergunta, obrigado, irmã Maria das Graças. É uma pergunta que realmente
ela ocorre dentro até mesmo dos seminários teológicos, dentro das academias evangélicas e, enfim, em todos os arraiais onde a Bíblia é citada, sempre existe essa dúvida, né? Se Paulo era ou não realmente um apóstolo ou se ele não era. Há quem diga que não, há quem diga que sim, mas nós estamos aqui para responder a essa pergunta. As pessoas que dizem que Paulo não é um apóstolo, elas sempre vão tomar como base, Edilson e amigo telespectador, irmão em Cristo, o que está escrito em Atos capítulo 1, o versículo 21 e o versículo 22, que eu vou até aqui colocar aqui para ler. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi levado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Veja que, se nós olharmos desse ponto de Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, chegaremos à conclusão que Paulo não reunia essas credenciais para ser apóstolo. Mas o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, eu vou pegar aqui para você, 1 Coríntios 9, 1. Paulo diz assim: não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi a Jesus o Senhor, e não sois vós o fruto do meu trabalho no Senhor? Afinal de contas, se olharmos para Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, e se olharmos para 1 Coríntios 9, 1, veremos que há uma discrepância. Paulo se diz apóstolo, mas pelo que lemos em Atos, parece-nos que não. Então, qual seria a resposta para isso? A resposta é simples. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 21 e 22, não são credenciais para alguém ser apóstolo, mas para alguém que iria substituir o lugar de Judas. Teria que ser uma pessoa que estivesse desde o começo, desde o batismo de João Batista, andado com eles, porque teria que ser alguém que conhecia como era o dinamismo do ministério no dia a dia. Mas eles não estão dizendo aqui que eles estariam escolhendo um apóstolo, mas alguém para o lugar de Judas, muito embora essa pessoa também ocuparia o colégio apostólico. Então, qual é o critério para um apóstolo? Qual é o critério para ser apóstolo? O critério apostólico é aquele que está lá em Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 15. Ser apóstolo era uma prerrogativa e um chamado do Senhor Jesus. Em Marcos 3, 13 a 15, a Bíblia diz: Jesus, subindo o monte, chamou para si aqueles que ele quis, para estarem com ele, para que ele pudesse lhes enviar para pregar e dar-lhes autoridade para expulsarem os demônios. Olhando desse ponto de vista, o chamado de Paulo é legítimo, porque Paulo é chamado direto pelo Senhor Jesus no caminho de Damasco. Amém. Paulo, ele vive com Jesus, ele está com Jesus. Paulo é chamado e é enviado por Cristo, e Paulo expulsa os demônios, conforme Marcos 3, 15, ou 13 ao 15. Então, desse ponto de vista do chamado apostólico, Paulo era um apóstolo. E lembrando, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22, é um chamado apostólico para a substituição de Judas. É um requerimento, é uma imposição dos apóstolos. Mas o chamado apostólico, ele tem como validação Marcos 3, versículo 13 ao 15, aonde Paulo vai se encaixar perfeitamente. Portanto, Paulo era um apóstolo legítimo da igreja. Amém, meu pastor. Muito obrigado aí pelas suas explicações. Agradecemos a irmã Maria por ter encaminhado a sua mensagem. E nessa tarde, meu pastor, chegou uma pergunta aqui do nosso irmão Oscar Ferreira. E mestre, essa pergunta aqui é uma bênção. A gente vai, a nossa produção encaminhou aqui, e eu já quero passar para o senhor, sem perca de tempo, nessa tarde. A pergunta é assim, ele diz, pergunta ao pastor, qual o papel das mulheres na igreja neotestamentária? Elas podiam pregar a palavra, pastor?
Olha, essa é a pergunta do irmão Oscar Ferreira. Obrigado, Oscar Ferreira. Primeiramente, o que nós iremos falar agora não é a nossa visão dos dias atuais. Tanto minha, Edilson, pastor João, nosso diretor Márcio Costa, não é a nossa visão dos dias atuais. O que nós iremos fazer aqui é responder a uma pergunta sobre as mulheres na igreja primitiva, ou seja, há mais de 2000 anos atrás. Verdade. Qual era o papel da mulher na igreja primitiva? Elas podiam pregar? Primeiro, vamos ver qual é o papel da mulher no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 8, o versículo 1 ao 3, vemos que as mulheres andavam com o Senhor Jesus. Lucas 8, 1 ao 3 diz que elas ajudavam, provavelmente faziam a comida, mas estava ali Maria Madalena, estavam ali a Susana, mulher do procurador Cusa. Elas abasteciam o ministério de Jesus financeiramente, segundo Lucas 8. As mulheres também no ministério de Jesus, elas ocuparam um papel central porque são elas as primeiras a constatarem que Jesus havia ressuscitado. São as mulheres as primeiras pregadoras do Cristo ressurreto. É elas que vão dizer para os 12 que estavam na casa, ou até mais, um número um pouco maior, olha, Jesus ressuscitou. Então as mulheres tiveram um papel primordial no ministério de Jesus. Mas olhando para a igreja do Senhor, nós temos que ver que a igreja ela nasceu num ambiente androcêntrico, ou seja, num ambiente onde o homem ele ocupava um lugar primordial ou um lugar primário na sociedade. E a igreja ela não podia ir contra esses parâmetros sociais, muito embora a igreja ela não observa aquilo que a sociedade vem contra o absoluto da palavra, mas o que é relativo, sempre a igreja vai se adequar. Então, naqueles dias, mulheres não ocupavam um lugar de destaque, de chefia na sociedade. E a igreja não podia desobedecer a isso. E lembrando, Edilson e telespectador, que o próprio Deus estabeleceu esse parâmetro de o homem ser o cabeça. Portanto, naqueles dias, as mulheres não ocupavam um lugar de liderança na casa do Senhor. Mas elas tinham, sim, algumas coisas que elas faziam. Por exemplo, as mulheres podiam ser diaconisas. Quando Paulo vai falar em 1 Timóteo, capítulo 3, ele fala sobre a recomendação de como deveriam ser os bispos, e depois ele fala como deveriam ser os diáconos, e em seguida ele fala como deveriam ser as diaconisas, sim, porque as mulheres citadas em 1 Timóteo 3 não é a mulher do diácono, mas ele diz, quanto às mulheres, elas devem ser então, as mulheres podiam ocupar o papel de diaconisas. Lembrando do que Paulo vai dizer em Romanos 16, verso 1, ele diz, a diaconisa Febe, ou Febe, que era de Sencreia e naquela igreja ela era diaconisa. As mulheres podiam ocupar o papel de diaconisa. O que as mulheres não podiam era ser apóstolas. Por quê? Porque Jesus não chamou nenhuma mulher para o apostolado. Mas por que ele não fez isso? Por ele respeitar o costume da época e protegendo assim as mulheres. Se Jesus tivesse chamado uma mulher para o colégio apostólico, talvez nem os 12 iriam segui-lo. Porque não era costume daquela época as mulheres ocuparem lugar de liderança nas sinagogas, nas religiões daquela época. Então, respondendo essa pergunta, as mulheres tinham um papel, mas não ocupavam o papel de liderança na igreja. Agora, quanto à outra pergunta, se elas podiam pregar, ensinar. Bem, eu quero pegar um texto aqui, que Paulo vai dizer, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12 e 13, que parece que Paulo estava sendo machista, mas eu já explico que não. 1 Timóteo, 2, 12 e 13 diz, eu não permito que a mulher ensine, e nem que tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque o primeiro homem foi formado o homem, Adão, e depois Eva. Parece que Paulo está sendo machista, mas ele não está sendo machista.
Paulo está levando em consideração uma palavra dita por Deus e lembrando, Edilson, que se uma mulher ocupasse um lugar de liderança na igreja, dificilmente alguém se converteria àquela igreja. Por quê? A sociedade da época não olhava isso como normal. Se uma mulher fosse naquela época uma bispa, uma apóstola ou uma pastora, não haveria conversão. Lembrando que nós estamos falando de costumes daquela época e não atual. Na atualidade, as mulheres são ótimas pregadoras, ótimas ensinadoras, Amém, ótimas líderes. Mas naquela época não era dado à mulher esse direito, até pelo respeito social. Mas as mulheres podiam ensinar? Podiam. Elas podiam ensinar aonde? No seu particular. A Bíblia vai dizer que Príscila, mulher de Áquila, ensinou o grande pregador Apolo, mas não na igreja. Veja bem, as mulheres não podiam pregar e ensinar no ambiente da igreja. Mas fora do ambiente da igreja, essas mulheres podiam pregar e ensinar. Só lembrando que o que Paulo vai dizer a Tito, que as mulheres mais velhas deveriam ensinar as mulheres mais novas. Deveriam ensinar como se comportar socialmente e, naturalmente, também a palavra de Deus. Então, respondendo... interromper, pastor, a palavra de Deus nos ensina que Paulo fala isso a Timóteo. Olha, os ensinos da tua avó. Sim, Lloyd. Os ensinos da tua mãe. Lloyd e Eunice. É verdade. Então veja bem que Paulo enaltece. Paulo vai dizer à igreja de Filipos que ajudasse Evódia e Sintique a se darem bem, porque anteriormente elas haviam ajudado muito na propagação do Evangelho. Amém. Nós temos Lídia, enfim, nós temos uma gama de mulheres que ajudaram. Então, eu vou aqui sintetizar rapidamente. Primeiro, as mulheres não ocupavam o lugar de liderança na igreja primitiva, as mulheres não podiam ensinar no ambiente da igreja, mas elas podiam ocupar o diaconato, elas podiam ocupar o assistencialismo e podiam ensinar a palavra de Deus fora do ambiente. Mas hoje não, hoje nós temos professora da escola dominical que ensina na igreja, pregadoras que pregam na igreja, mulheres que assumem papel de liderança na igreja, e nós concordamos que assim o seja. Ok, meu pastor, muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso irmão Oscar pela pergunta enviada aqui para o programa O Missionário. E queremos pedir a você que nos acompanha, mande a sua pergunta, com certeza ela vai pro ar, porque o nosso pastor vai responder com muita excelência para a glória do nosso Deus. Pastor, mais uma mensagem que chegou aqui do nosso irmão Fernando Diniz. O irmão Fernando Diniz, ele faz a seguinte pergunta. Pergunta ao pastor: o ideal da igreja primitiva de compartilhamento pode servir como socialismo, como dizem hoje? Ok, disso. Bom essa pergunta, né, do irmão Diniz. Olha, mestre, o irmão Fernando Diniz. Fernando Diniz, obrigado pela sua pergunta. É muito importante isso, né? O socialismo, quando tenta se inserir nos arraiais evangélicos, eles se utilizam da própria Bíblia Sagrada. Um texto disso que é muito usado por eles, que eu quero pegar aqui para nós rapidamente, usado pelo socialismo, é esse aqui, olha, de Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme suas necessidades. A verdade é que nós temos que admitir e lutar para que ninguém no nosso meio passe fome. Amém. Embora Jesus tenha dito para Judas, os pobres vocês sempre terão no meio de vós. A igreja, ela nunca quis trazer uma uniformidade econômica, mas sim uma unidade cristã, uma unidade dentro do reino. Mas nós devemos ajudar como pudermos a sanar essas necessidades. Porém, a diferença entre o que era feito no livro de Atos e o que apregoa o socialismo é diferente. Um exemplo: as pessoas vendiam as suas propriedades, mas eles eram donos da propriedade. As pessoas vendiam suas propriedades, mas a soma era deles.
Pedro vai dizer em Atos 5 para Ananias que o dinheiro que ele havia vendido, sua propriedade, era dele. E lembrando que ninguém era forçado a vender, ninguém era forçado a dar nada. As pessoas vendiam e davam voluntariamente. Não encontramos nenhum apóstolo, nenhum pregador dizendo que era obrigatoriedade, que era algo forçado pelo Estado, que era forçado pelo militarismo, que era forçado por qualquer uma autoridade, as pessoas venderem o que tinham. Não, isso aí aconteceu o seguinte, Edilson, quando alguém se convertia ao Evangelho, rapidamente essa pessoa perdia o emprego. Se ele trabalhava para um judeu, o judeu desempregava ele. E inclusive também haviam lugares em que a pessoa perdia a propriedade. O que acontecia? Essa pessoa ficava morando na rua sem ter o que comer. E aí a igreja, as pessoas que tinham condições, vendiam para ajudar os necessitados. Mas diferente do que o socialismo tenta, a força, tenta dizer que isso era uma regra na igreja. Isso não era uma regra. Isso não era algo forçado. Inclusive, um dos 10 mandamentos diz que o homem não pode cobiçar o que é do outro. Ou seja, o direito à livre propriedade. E os judeus, pela lei, ele era proibido de vender a sua terra. Ele podia arrendar a terra, mas não podia vender. Mostrando o quê? Que o evangelho não tem nada a ver com o socialismo. O socialismo quer forçar as pessoas a algo que eles não querem fazer. Tomar a propriedade, passar por cima do direito. Quando, na verdade, tudo que deve ser feito, como disse Paulo, que nós devemos contribuir segundo propusermos no coração, porque Deus ama quem dá com alegria e não com constrangimento. Portanto, Edilson, essa pergunta se o que era praticado na igreja primitiva tem tudo a ver com o ideal do socialismo, na verdade não tem nada a ver. Tudo era feito por amor e não por idealismo político. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Queremos agradecer o nosso irmão Fernando Diniz, que mandou a sua pergunta. Só dizer a você que você manda a sua pergunta e a gente vai fazer ela aqui ao nosso pastor e ele vai responder em nome de Jesus. Dizer que nessa tarde nós já estamos quase finalizando o nosso programa, meu pastor, mas chegou mais uma pergunta. E mestre, agora o senhor falou que falou de discípulo agora, chegou um discípulo aqui, o nosso irmão João Batista de Oliveira. Esse aqui mandou até olha aqui, mandou uma bênção, né? Poxa, que bom. Louvado seja Deus. O irmão João Batista de Oliveira, ele faz a seguinte pergunta: ei, pastor, em Atos 2 apresenta o modelo da igreja primitiva. Atualmente, esse modelo precisa ser seguido à risca pela igreja atual? Deus, muito obrigado, irmão João Batista de Oliveira, por essa pergunta. Obrigado por você que está enviando suas perguntas ao programa Missionário. Bem, o modelo sim, mas não seguir à risca, até porque um dos maiores desafios do Evangelho é pregar um Evangelho que nunca muda em um mundo em constante mudanças. Nós sempre não temos que adaptar, não temos que mudar o Evangelho, mas adaptar a forma de levar a ele. Lembro quando estava no seminário, a escola de missões, o famoso evangelista indiano Sundar Singh, ele disse uma frase muito importante: quando você levar o evangelho num copo hindu, quando você levar água para o hindu, leve num copo hindu. O que significa isso? Você precisa se vestir como um hindu, você precisa falar como um hindu, você precisa agir como um hindu naquilo que é relativo e não absoluto. O que eu quero dizer com isso? O modelo da igreja de Atos, o seu ideal deve ser copiado, mas do que eles faziam nem tudo, até porque não era uma igreja perfeita. Nela tinham pessoas cobiçodas, como Ananias e Safira, tinham Elimas o mágico, muitos e muitos outros. Mas veja bem, hoje nós não podemos fazer o que eles faziam, mas podemos pegar o exemplo. 3 coisas, pelo menos, nós podemos tirar de lições aqui. Primeiro, a igreja primitiva, ela priorizava a comunhão. As pessoas tinham tudo em comum ali, o cristianismo. A necessidade de um era a necessidade compartilhada de outro. Ela tinha também
a adoração era uma só. Eles adoravam um único Jesus, um único Deus, um único Espírito. E em terceiro lugar, o evangelismo era prioridade naquela igreja, diz. Então essas três coisas, comunhão, adoração e evangelismo, devem ser hoje o triplé de sustentação da igreja atual, tendo um pé na igreja primitiva. Podemos e devemos e temos, de maneira vital, a copiar o modelo da igreja primitiva. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus por essa pergunta, bem explicada. Queremos agradecer o nosso irmão João Batista de Oliveira pela sua pergunta enviada aqui para o nosso programa O Missionário. Queremos convidar você, está passando aqui no rodapé do seu televisor, o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta e com certeza o nosso pastor, os nossos pastores, que no próximo programa o pastor João Ferreira vai estar conosco, eles vão estar respondendo para a glória do nosso Deus. Vamos fazer esse convite, pastor. Pode convidar o senhor, que é o nosso mestre, peça para que eles mandem as mensagens, com certeza nós vamos responder, mestre. Nós vamos entrar nos próximos programas já um pouco mais avançando, saindo um pouco da igreja primitiva e entrando já na igreja que é ali reforma protestante, como a igreja se desenvolveu ao longo do tempo, após a morte dos apóstolos, como essa igreja continuou. É verdade, vamos continuar o mês de junho, mês de julho, Sim, nós vamos estar aqui. Enquanto tiver pergunta, nós vamos estar levando esse assunto. Então, mande sua pergunta para nós. Amém. Pastor, só dizendo que chegou uma pergunta aqui da irmã Maria de Jesus. A irmã Maria, ela diz assim: pergunta ao pastor, onde a igreja primitiva se reunia para cultuar a Deus? Ok, obrigado, irmã. Irmã Maria. Irmã Maria, muito obrigado por essa Maria pergunta. de Jesus. Irmã Maria de Jesus. É de Jesus mesmo. Amém. Essa pergunta é de alguém que é de Jesus. Primeiro, a igreja lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 46, diz que eles se reuniam nas casas e nos templos. No templo, perdão. Verdade. Pedro e João são vistos em Atos 3 indo para o templo. Então, a princípio, nós podemos dizer que a igreja primitiva, ela teve duas fases de reuniões. A primeira fase é onde ela se reunia nas casas e no templo, partindo pão, nas orações, na comunhão. E numa segunda fase, ela vai se reunir em prédio próprio. Muito embora os defensores de que não deve haver templo, se baseiam naquilo que Paulo vai escrever, vai falar lá, que Lucas escreve, Atos 17, o versículo 24, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, E alguns dizem, olha, os templos você não deve frequentar. Não. O que Paulo está dizendo aos atenienses é que Deus não habita naquele local ali que eles haviam construído, porque os gregos acreditavam que as divindades, elas habitavam as imagens que eles construíam. Então, quando Paulo diz isso, ele não está dizendo que o templo não é importante. E nós bem sabemos, Edilson, como evangélicos, que Deus não mora em templo. É verdade. Por mais bonito que o templo seja, Deus não mora ali. Agora, Deus, ele se importa com o templo. Quando lemos o livro de Ageu, vemos que Deus ele vai punir o povo, porque o povo não queria construir o templo para a sua adoração. Lembrando que Jesus ele vai entrar no templo e vai expulsar os vendilhões e dizer, a minha casa será chamada casa de oração. Então Deus ele prioriza o templo, não para ele morar, mas para servir de um local aonde a igreja se reúne para adorá-lo. Amém. Então o templo não é uma casa para Deus morar, mas é uma casa para que a igreja ela saia do ambiente, que é onde não há concentração, e vá. Muito embora nós podemos adorar na praça, a igreja adorava nas praças, a igreja adorava em todo lugar, mas depois ela começou a construir seus prédios próprios. A gente vai ver isso, sabe aonde? Nas ruínas das 7 igrejas do Apocalipse. Haviam as 7 igrejas com seus templos. Entendeu, Edilson? Então, respondendo essa pergunta, onde a igreja se reunia? Primeiro, nas casas e no templo de Jerusalém, e depois ela vai afluir para um lugar próprio, construindo os lugares aonde serviam de
lugar de adoração e não de habitação. Os templos não são lugares onde Deus mora. Os templos são lugares onde a igreja se reúne para comunhão entre os irmãos e adoração ao Deus Todo-Poderoso. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus. Eu creio que a irmã Maria ficou feliz com a resposta. Muito obrigado, irmã, por ter mandado a sua mensagem, né? A sua pergunta aqui para o nosso amado pastor Benedito Ferreira. Pastor, o senhor está vendo ali o nosso diretor hoje numa mesa diferente, né? Eu estou aqui feliz porque a partir de hoje a nossa casa aqui abençoada disponibilizou aqui os pontos, né, para os apresentadores do programa O Missionário. E nós queremos agradecer porque vemos o cuidado e mestre aqui da casa para com a gente, né, que estamos aqui fazendo aqui o ID, né? O ID aqui do nosso Deus, tá vendo? O outro nível, né? O ponto eletrônico está aqui, ó. Ele acabou de nos passar, o diretor, dizendo que estamos chegando ao final do programa. É verdade. O ponto eletrônico é esse, bem aqui, ó, que está aqui. Né? É verdade. Nós escutamos agora, o diretor está literalmente nas nossas cabeças aqui. É verdade. Queremos agradecer a sua audiência. Muito obrigado por sempre estar conosco aqui através do programa O Missionário. Nós desejamos a você um bom final de semana. Vou já passar para o nosso pastor para ele orar por nós, concluir nessa tarde, finalizar o programa O Missionário. Não esqueça de mandar a sua pergunta. No próximo programa vamos estar respondendo em nome de Jesus. Pastor Bené. Ok, muito obrigado por você ter estado conosco, Edilson. Convidar aí para que amanhã você esteja conosco, né? Procure um templo amanhã, domingo. Vá a uma igreja, um templo, e nós queremos convidar você para estar conosco ali na Igreja Batista Nova Filadélfia, na rua Getúlio Vargas, 1037, logo ali atrás da prefeitura, né? Na rua de trás da prefeitura, próxima à colônia dos pescadores. Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por mais um programa, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, agradecer aqueles que estiveram conosco e pedimos, Senhor, que Tu abençoes esse final de semana, que o Senhor traga muita paz, que o Senhor traga quietude aos corações. Oramos, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Oramos, Senhor, para que Tu venhas trazer intervenção, que o Senhor abençoe. Pai, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, Edilson, até o próximo programa Missionário, é isso? Amém. Um bom final de semana. Fiquem todos na paz do nosso Jesus.